Boa tarde, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Retomando aqui para a nossa revisão, estamos fazendo uma revisão sobre pontuação, entonação e expressividade. E vamos agora fazer um exercício de fixação. É um exercício parecido com aquele que eu fiz em sala de aula. Eu apresentei um texto para vocês, para fazer a leitura e fazer observar que ele estava sem pontuação, e fazendo sinalizações no texto, revisar o texto e depois reescrever o texto. Então nós vamos fazer junto aqui um pedaço. Esse texto é um texto de minha autoria, eu escrevi ele ontem e ele é baseado em fatos reais. Eu vi um vídeo no grupo do WhatsApp, achei muito legal o vídeo e resolvi escrever essa historinha aqui para vocês. Vamos lá então? Se alguém já viu o vídeo aí, pode comentar depois. Eu dei o título de Vocês Não Vão Me Deixar Louco. Ontem, estava em casa e percebi que a tinta da minha impressora havia acabado. Coloquei minha máscara e fui comprar um cartucho de tinta. Cheguei na Lojas Americanas, entrei e a vendedora me atendeu. Posso ajudá-lo? Claro, pode. Preciso desse cartucho de tinta, número tal, tal, tal. Senhor, não estamos fazendo venda em balcão. Estamos atendendo pelo serviço delivery. Utilize esse número. Ela me deu um papel e eu perguntei: eu ligo para esse número e vocês entregam em minha casa? O senhor liga nesse número e faz o pedido, e passa aqui para pagar e retirar o produto. Eu disse ok. Dei 2 passos para trás, peguei o celular no bolso e liguei no número indicado. A mesma balconista atendeu o telefone do outro lado do balcão, na minha frente, e disse: Serviço delivery, Lojas Americanas? Eu então pedi um cartucho de tinta, número tal, tal, tal. A atendente fez a venda e me passou o número do pedido para retirar. Eu desliguei o celular, chamei novamente a atendente e passei a ela o número do pedido que ela tinha acabado de me passar na ligação. Ela recebeu o dinheiro e me entregou o cartucho. Ao sair da loja, eu resolvi gravar esse vídeo e contar essa história. E dizer: vocês não vão me deixar louco por causa desse coronavírus. Legal, né, pessoal? Enfim, eu quero fazer uma revisão desse texto, dá para melhorar um pouco, mas eu quero utilizar esse texto aqui para propor aí aos alunos do quinto ano uma atividade de pontuação. Eu escrevi esse texto, tomei cuidado para não colocar pontuação, e vocês podem perceber que o único ponto que tem é esse aqui, mas eu tomei esse cuidado para não ter pontuação, e agora eu quero propor para vocês a revisão do texto, e vou fazer com vocês um pedacinho. Vamos lá então, alunos? Igual fizemos em sala, vamos lá, vamos iniciar aqui, ó. Vou escolher uma cor, pode ser vermelho mesmo. Bom, antes de começar exatamente a revisão, é importante a gente fazer umas anotações aqui, ó. Essa história tem personagens, não tem? Quem são os personagens? Tem o comprador e tem a vendedora. Comprador e a vendedora. Isso vai ser importante para a gente perceber a utilização dos sinais de pontuação. O que mais que a gente pode falar sobre esse texto? Podemos falar do gênero, né? Vocês reconhecem esse gênero? Vai ser a revisão aí da próxima unidade, da unidade 2. É uma crônica, ou seja, uma história real ou baseada em fatos reais, que tem aí um sentido de provocar emoções, tem um humor, etc. Tempo e espaço, ela é contada aí praticamente no passado, né?
E o local é as lojas americanas, onde ocorreu a situação. Então, vamos agora iniciar a nossa revisão do texto. Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Ontem estava em casa e percebi que a tinta da minha impressora havia acabado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ontem estava em casa e percebi que a tinta da minha impressora havia acabado. Coloquei minha máscara. Olha só, pessoal, vamos observar. Aqui a gente tem uma letra minúscula e aqui temos uma letra maiúscula. Ou seja, está faltando alguma coisa aqui no meio. E como nós vimos lá no jogral da pontuação, o ponto, né, o ponto do meio, aquele pontinho, é utilizado para encerrar um pensamento. Então vamos colocar ele aqui, ó. Vamos anotar aqui no texto que aqui vai ter um ponto. Certo? Vamos seguir em frente, então. Ó. Então, olha só que legal. Toda vez que nós percebermos no texto que tem uma letra minúscula e uma letra maiúscula, olha só, tem uma letra minúscula aqui e tem uma letra maiúscula. Toda vez que percebermos isso, significa que vai ter algum tipo de pontuação entre essas duas ideias. Vamos lá, então? Vamos seguindo, então. Coloquei minha máscara e fui comprar um cartucho de tinta. Olha só. Cheguei na Lojas Americanas e olha só, pessoal. Letra minúscula, letra maiúscula. Aqui, entre a minúscula e a maiúscula, tem alguma pontuação. Vamos aqui de ponto do meio novamente, né? Encerrando aqui um pensamento, começando outro. Vamos aqui num ponto de meio. Cheguei nas Lojas Americanas, entrei e a vendedora me atendeu. Olha só, pessoal. A vendedora me atendeu. Aqui ele está anunciando, vamos ver o que vem depois. Ó. Posso ajudá-lo? E se posso ajudá-lo, vocês acham que é uma fala do comprador ou da vendedora? O que vocês acham? Posso ajudá-lo é uma frase da vendedora. Então, se a vendedora está fazendo uma pergunta, significa que aqui vai começar um diálogo. E quando começa um diálogo, o que a gente precisa usar? O travessão. Não é isso? Foi isso que a gente viu? Quando vai começar um diálogo, ó, posso ajudá-lo? A gente precisa usar o travessão. Mas não só isso. O que a gente vai usar aqui para separar? Ó? Essa palavra atendeu, ela está avisando, né, ela está sinalizando para nós, leitores, que vai começar um diálogo. Então, o sinal de pontuação que sinaliza que vai iniciar um diálogo, vocês lembram qual que é? Nós vimos também lá no jogral 2 pontos, né? 2 pontinhos aqui, ó. Esses 2 pontinhos está anunciando que vai começar um diálogo. Bom, se vai começar um diálogo, nós não podemos começar ele aqui na mesma linha, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um sinal aqui, um risco. Esse risco vai indicar o quê? Mudar de linha. Toda vez que eu colocar esse risco, significa que eu tenho que mudar de linha. Bom, mudei de linha, posso colocar o travessão e começar a fazer a pergunta da vendedora? Não posso. Por que eu não posso? Porque antes do travessão, eu preciso colocar um parágrafo. Olha só, não tem parágrafo também. Vamos colocar aqui um parágrafo, então. Vou colocar a cor amarelinha aqui, ó. Vou fazer bem colorido. Vamos inventar que esse sinal aqui significa o parágrafo. Vamos colocar aqui a legenda, ó. Isso aqui significa um parágrafo. Então, olha quanta coisa legal a gente já percebeu. Nós percebemos que aqui tem 2 pontos, que aqui vai mudar de linha, que primeiro vai ter o parágrafo e depois vai ter o travessão. E olha só que curioso, pessoal. Se aqui a gente vai colocar o parágrafo, lá no comecinho, a gente precisa colocar também, não é?
aqui na primeira oração, primeira ideia que surgiu, ela tem algum parágrafo aqui? Não tem. E eu deixei sem parágrafo justamente para podermos fazer essa correção. Ó. Deixar esse espaço, né? Lembra que quem é da minha época lembra, o espaço era deixar 2 dedinhos, né? Então vamos deixar o parágrafo e aí vamos retomar aqui, ó. Parágrafo. Ontem estava em casa e percebi que a tinta da minha impressora havia acabado. Terminei a ideia, ponto do meio. Coloquei minha máscara e fui comprar um cartucho de tinta. Terminei a ideia, ponto do meio. Cheguei nas lojas americanas. Dá para colocar uma vírgula aqui? Não dá, pessoal? Cheguei nas lojas americanas. Né? Vamos colocar uma vírgula aqui. Tá mudando a ideia, né? Entrei e a vendedora me atendeu. 2 pontos, sinalizando que a vendedora vai fazer o atendimento. Mudar de linha, sinalzinho verde. Sinalzinho verde aqui. Mudar de linha. Parágrafo, sinalzinho amarelo. Travessão, o travessão nós não colocamos a legenda, né? Vamos colocar a legenda aqui, ó. Aqui, ó. Travessão significa começar o diálogo. Mudou de linha, parágrafo, travessão. Posso ajudá-lo? E aí, vocês lembram do jogral da pontuação? Quando tem uma pergunta, né, ela está fazendo uma pergunta, a vendedora. Posso ajudá-lo? Nós usamos o quê? Usamos o sinal de interrogação. Então aqui, ó, vamos usar o sinal de interrogação. No nosso texto, o sinal de interrogação ele pode indicar, como nós vimos anteriormente no mapa mental, que vai ter finalizar uma frase. Então, posso ajudá-lo? E aí, aqui vamos... o que vem aqui depois do posso ajudá-lo? Vem a resposta do comprador. Então vamos aqui, ó, vamos usar o sinal aqui de mudar de linha. Ó. Aqui nós vamos ter que mudar de linha. Depois de mudar de linha, vamos colocar o quê? Parágrafo. Depois do parágrafo, travessão. E aí só depois começa a resposta do vendedor. Claro, pode. Preciso desse cartucho de tinta, número tal, tal, tal. Então, pessoal, essa é a proposta de atividade que eu quero fazer a vocês. Com base em atividades que fizemos em sala de aula e com base nessa explicação, eu quero sugerir a vocês, na casa de vocês, que peguem lá a caneta e vão lá no texto e vão anotando aonde que é um parágrafo, onde que é outro parágrafo, onde tem ponto do meio, onde tem ponto final, aonde que pode colocar 2 pontos, aonde que pode colocar uma exclamação, uma interrogação, umas reticências, né, 3 pontinhos, enfim. A proposta é que vocês, de posse aí do texto impresso, que vocês vão receber, vocês possam fazer essa revisão e depois da revisão, né, depois de fazer toda essa revisão, vocês vão fazer a reescrita, igual fizemos em sala. Então a reescrita vocês fazem no caderno. Vamos ver como fica tudo isso aí. Beleza, pessoal? É isso. Vamos finalizando por aqui. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, para finalizar. Ó, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá um joinha, dá um curtir. Lembrando que essa aqui é uma aula de revisão de pontuação, expressão e expressividade e entonação. E até a próxima, pessoal. Finalizando por aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.